Você provavelmente já conheceu ou conhece alguém que está lutando contra a depressão. Pode ser que até mesmo você esteja enfrentando uma batalha contra esse transtorno mental. Se o desafio é grande, não se preocupe. Entender como sair da depressão é o primeiro passo para enfrentar crises emocionais e ajudar outros a vencê-las também. A depressão é um problema médico grave e altamente presente na população em geral. O acompanhamento de profissionais da área de saúde mental e física é fundamental para lidar bem com os sintomas e cuidar do corpo e da mente. Algumas iniciativas também podem ajudar a enfrentar esta doença, reestruturando a mente e o corpo para ter os melhores resultados. Como sair da depressão? A depressão não é um problema simples. Esse é o motivo pelo qual muitas pessoas fazem tratamentos há anos e não têm o resultado esperado. Mas o que, exatamente, isso significa? Significa que problemas complexos também têm soluções complexas. Ou seja, não é simplesmente tomando um comprimido que a mente restabelece seu equilíbrio. A depressão é um problema de causa multifatorial. Aliás, algumas delas nem sequer são totalmente conhecidas. Existem fatores físicos, psicológicos, químicos que interferem em nosso equilíbrio mental. Portanto, a solução também depende de tratarmos todos esses fatores, e não apenas um deles. Se você apostar que seu problema é puramente químico e acreditar que o remédio será a cura, provavelmente esse não é o resultado que você obterá. É preciso prestar atenção a todos os outros fatores e buscar acompanhamento multidisciplinar para intervir em questões físicas e biológicas que contribuem para a depressão, bem como as causas psicológicas. 1. Livre-se dos preconceitos. A depressão não demonstra falta de Deus ou de espiritualidade. Infelizmente, ainda existem pessoas que julgam a si mesmas ou são julgadas por seus conhecidos quando revelam esse diagnóstico. Na verdade, você precisa entender como a doença atinge seu corpo. Quais são seus efeitos e sintomas? Esse transtorno requer tratamento, e não culpabilização. Procure entender melhor o que acontece ao seu redor. Durante a quarentena e o isolamento, por exemplo, houve um aumento do número de casos de pessoas com doenças mentais. Entenda o que é o transtorno de ansiedade e como ele pode acompanhar os quadros depressivos. Busque informações sobre os transtornos mentais e como podem prejudicar sua saúde física. As doenças mentais assustam, fazendo com que muitos fujam das informações ou busquem em locais errados. Entender os mitos e verdades dos transtornos mentais sempre ajuda a buscar o tratamento correto e também evitar prejuízos à saúde global. 2. Não se isole. Os próprios sintomas da depressão favorecem a busca pelo isolamento, fazendo desta uma doença solitária. Para iniciar o processo de recuperação é importante aprender a sair da solidão. Mesmo que para isso seja necessário pedir ajuda de alguém para se relacionar com as pessoas. Um dos pensamentos que leva à falta de comunicação e isolamento é pensar que a depressão é sua doença, que ninguém sente o mesmo que você ou pode compreendê-lo. Isolar-se aumenta o preconceito e prejudica a visão sobre a doença. Quanto mais não se busca ajuda e apoio, mais fácil é mergulhar na ignorância e falta de conhecimento sobre a depressão. Muitas vezes, nem mesmo o deprimido sabe explicar o que sente e como pode mudar sua situação. Por isso, o apoio de outros é tão fundamental. A pessoa em depressão tem vontade de se isolar do mundo. Este é o momento em que ela precisa justamente do contrário. Busque ajuda e se envolva em atividades prazerosas. 3. Busque ajuda profissional. O primeiro profissional da saúde que uma pessoa deve buscar quando observa sintomas de depressão é um médico psiquiatra. Com um acompanhamento correto, ele irá analisar os sintomas e trazer o diagnóstico. Em muitos casos, o paciente não está com depressão. Mas é importante ressaltar que só um médico pode avaliá-lo da maneira correta. Além do psiquiatra, é interessante buscar apoio de profissionais que trabalham com a medicina do estilo de vida. Eles podem ajudá-lo a identificar hábitos que contribuem para o desenvolvimento ou agravamento do quadro depressivo. Assim, ao mudar esses hábitos, seu organismo pode restabelecer seu equilíbrio naturalmente. Dessa forma, o uso de medicamentos só será necessário quando essas outras possibilidades forem esgotadas.
4. Não fuja da psicoterapia. Você já precisou fazer um tratamento ortopédico? O médico ortopedista faz o diagnóstico e, quando necessário, prescreve um remédio para o tratamento e diminuição da dor. Entretanto, na maioria dos casos, a melhora só acontece se a medicação for acompanhada de fisioterapia. O tratamento fisioterápico não é confortável no início. A área machucada está sensível, a dor pode ser muito incômoda. Mas quanto mais se trabalha a área afetada, menor é a dor. Assim acontece na psicoterapia. A psicoterapia pode ser dolorosa no começo. O terapeuta vai mexer em feridas para que a pessoa ressignifique essas dores e aprenda a canalizar suas emoções de forma positiva. No início, esse processo é bastante desconfortável. Porém, é importante que a pessoa não desista da terapia. Ela precisa cumprir esse processo para que essas dores parem de machucá-la, permitindo viver livre do peso do passado. 5. Cuide da saúde. É um erro pensar que a depressão envolve só a mente. Somos humanos e não existe uma separação corpo-cérebro. Um influencia o outro. A serotonina, por exemplo, é produzida no intestino. Para isso, as bactérias que vivem nesse órgão precisam estar em equilíbrio. Isso depende de uma boa alimentação. A saúde mental sofre grande influência da microbiota intestinal. O exercício também é fundamental para o combate à depressão. Quando nos movimentamos, o corpo produz endorfinas que causam a sensação de bem-estar e ajudam a dormir melhor. Uma boa noite de sono também é fundamental no tratamento da depressão. Não ingerir drogas e álcool também são medidas de saúde importantes para a prevenção e tratamento de doenças mentais. 6. Perdoe. O ressentimento é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Cuidar da mente é evitar também sentimentos tóxicos e desnecessários. Alguém magoou você? Procure conversar, contar para o outro o que você sentiu e como isso causou uma dor emocional significativa. Quando não é possível ter esse contato, ou não existe um arrependimento por parte de quem provocou esta dor, encontre maneiras de resolver a questão em sua própria mente. Mais uma vez, a psicoterapia pode ajudá-lo a se libertar da mágoa, da culpa e de toda a chateação. 7. Desenvolva uma estratégia para manter bons pensamentos. A ruminação emocional pode acabar com o nosso dia. Às vezes, temos um ótimo dia e deixamos que 5 minutos de uma situação desagradável, um cliente que trata mal, um familiar que falou algo ofensivo, nos faça perder toda a alegria. Pare de se concentrar apenas no problema. É preciso desenvolver uma estratégia para fugir desses pensamentos ruins e de ruminação e focar em algo que traz prazer, como uma playlist com suas músicas favoritas, um programa que gosta, uma atividade, o contato com uma pessoa amiga. 8. Ressignifique a espiritualidade. Voltamos a destacar que ter depressão não significa ter um problema espiritual. Porém, nós podemos descobrir formas de nos conectarmos com Deus que nos trazem mais alegria. Nem todas as pessoas se sentem plenamente satisfeitas com a prática religiosa com a qual estão acostumadas. Para alguns, pode ser interessante se conectar com Deus através da música, da oração, da ajuda ao próximo, do estudo da Bíblia. Encontre maneiras de se sentir mais próximo dele sem que a sua religião se torne um fardo. 9. Não desista. Nem todos os dias serão de aparentes vitórias. Lembre-se que as quedas fazem parte do processo de reconstrução do eu. Em alguns dias, a pessoa não vai conseguir fazer tudo o que planeja para sua recuperação e vai sentir que caiu. O importante é não desistir e recomeçar. 10. Não se compare. Principalmente em tempos em que todos ostentam felicidade e conquistas nas redes sociais. Podemos ser tentados a nos sentirmos inferiores. Parece que a vida de todo mundo é incrível, menos a nossa. O conceito de meritocracia nos diz: se você não tem tudo isso, é porque não fez por merecer. Não caia nessa armadilha. Em primeiro lugar, muitas pessoas merecem o que conquistaram, mas outras simplesmente foram favorecidas por alguma circunstância. Além disso, mesmo que uma pessoa tenha aparentemente o que muitos gostariam,
Seu interior pode estar quebrado. Quantos casais aparentavam ter uma vida linda nas redes sociais e de repente o relacionamento terminou em meio a brigas, traições, abuso? Nas redes sociais, geralmente as pessoas mostram o melhor recorte de suas vidas. Só os melhores momentos, e ainda editados. Não compare o palco dos outros com os seus bastidores, porque geralmente o que fica atrás das cortinas costuma ficar bem bagunçado mesmo. 11. Construa uma rede de apoio. Encontre pessoas com as quais possa contar nos momentos de tristeza. Desenvolva esses laços, não tenha vergonha de obter suporte. Pode ser que você encontre pessoas que passaram pela depressão e você nem imaginava. Com eles será possível trocar experiências e encontrar apoio com histórias e exemplos daqueles que venceram a doença. Esses são alguns dos passos que podem ajudar você a vencer essa doença. Te peço humildemente para deixar um like, se inscrever no canal, para a gente continuar a produzir o melhor conteúdo possível e melhorar cada vez mais.